Bandagem quente. Isso mesmo, vamos falar hoje sobre este procedimento que é muito procurado, tá, em clínicas de estética. Nós já botamos a bandagem fria e agora falaremos desse protocolo, desse procedimento. Vamos lembrar uma coisa. Eu falei da fria, quente, ou seja, todas as vezes que a sua temperatura sair do equilíbrio normal, o que vai acontecer? O seu corpo ele gasta energia para voltar à temperatura, ou para subir, né, para os 36 graus, ou para abaixar a sua temperatura. Assim acontece quando você está com febre, por exemplo, às vezes o filho está com febre, você percebe que ele vai suar. Esse suor é uma tentativa do corpo, né, abaixar a temperatura, e aquilo custa algo para ele, custa energia. O nosso corpo, né, somos como nós na sociedade. Você não consegue ir na padaria, no supermercado, você não consegue ir de uma cidade para outra sem ter custo, gasto. Isso mesmo, então o nosso corpo também, para tudo que ele vai fazer, ele gasta energia. E por isso que ele valoriza tanto a energia que nós comemos. Porque para respirar, para o coração bater, né, para você subir uma escada, tudo tem um gasto energético. Para a sua temperatura subir, para ela descer. Então é nesse princípio que nós vamos aqui falar. Como eu vou usar a bandagem quente, então ela vai subir a temperatura, cada 1 grau que sobe, né, aumenta o metabolismo ali pelo menos 15%, então as suas células funcionam mais rápido. E qual o benefício, né, que esse tipo de técnica de procedimento vai trazer? Olha, uma coisa que acontece quando você sente calor. Você está sentindo calor você? Sua, isso mesmo, suor. Gasto de energia e eliminação de quê? De toxina e de líquido. Então eu já posso dizer que aqui 2 benefícios, 2 indicações no caso, né? Baseado nos benefícios. Celulite, isso mesmo, porque se está eliminando líquido, então vai trazer ótimos benefícios para a celulite, né? Retenção de líquido, a pessoa que reclama que retém líquido. Gordura localizada. Por quê? Primeiro, pela questão de descer a temperatura, só aí já tem um gasto energético, né? Aumenta o metabolismo e aumenta a permeação dos ativos que são lipolíticos. Então, o que você colocar ali vai absorver mais. Então, vamos aqui, já falei então sobre os benefícios, né? As indicações, então, seria gordura localizada, celulite, inchaço. Vai tratar flacidez de pele? Não é o objetivo, mas logicamente tudo que você passa de minerais, de substâncias positivas favorece a pele por um todo, mas não é o foco do tratamento. Quando se trata mais flacidez, a gente opta pela fria, que também, gente, não faz milagre, tá? Ela auxilia. A pele não é tão fácil. Quando a pele é distendida, geralmente o resultado deixa a desejar, tá? A radiofrequência é uma ótima opção ou cirurgia plástica, dependendo do grau de flacidez que tiver. A gente já sabe então as indicações e quais seriam as contraindicações. Só você lembrar as contraindicações das massagens, né? Qualquer doença grave, doença séria, nós profissionais não tratamos doença, tá? Fica na nossa cabeça. Olha só, tem 2 tipos de profissional. Quando seu carro quebra ou quando seu carro está sujo. Vamos fazer essa comparação. Quando ele quebra, você leva ele no mecânico. Quando ele está sujo, você leva ele no lava-jato. Isso mesmo. Nós profissionais da estética somos o lava-jato. Se o cliente ele leva o carro batido para o lava-jato, o carro vai sair bonitinho, cheiroso, porém batido. Isso mesmo, com defeito. É a mesma coisa nós. Então, às vezes o cliente, ele tem, exemplo aqui, uma parte facial. Ele está com acne e tudo mais, mas ele tem cisto no ovário. Então, o que nós podemos fazer? Nós melhoramos o lado externo, mas nós não conseguimos tratar o cisto no ovário. Então, para isso existe, né, essa associação, uma parceria que você pode fazer com os médicos na indicação para ter resultados melhores, tá bom? Então, é assim, você só vai atender cliente que está em plena saúde, que está saudável. Já exclui qualquer dúvida que você tiver. Se você tiver um pouco de dúvida, eu tenho pressão alta, mas ela está controlada, eu posso fazer? Sempre pede por escrito do médico, tá bom? Então, as contraindicações seriam doenças graves, né? Levando em consideração aqui, vale ressaltar,
quando a pessoa também ela está grávida, ela está amamentando, porque a gente usa produtos que não poderia ser usado, né, nesse período. E falando da pressão alta, vale a pena relembrar pressão alta, porque o calor, né, ele tende a circular mais sangue ali nos capilares, nos vasos sanguíneos, então não é interessante. Então vamos iniciar nosso procedimento? Isso aí. Vamos lá. Passo 1. O que você faz? Quando o cliente chega, você recepciona, faz uma anamnese, faz aquela perimetria, tira as medidas, pesa ele, né? Porque a gente gosta de pesar para ver se aquela pessoa também retém líquido, a gente pesa antes e depois. O cliente já deita lá na sua maca e você inicia o seu tratamento. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Higienizar. Pode ser um álcool 70, geralmente é o mais indicado, por ter 30%, né, de água, ele tem mais poder bactericida. Você borrifa no quê? Pode ser numa gaze, pode ser numa toalhinha, tipo aquela toalhinha de limpar a bundinha de neném. Pode ser ventoinha cirúrgica, né, para banho de assento também. Você borrifa, limpa a axila, região de virilha, limpa pé, limpa mão com álcool, tá? Eu acho que o álcool resseca um pouquinho. Uma ótima opção, clorexidina. Clorexidina você compra em cirúrgica também, 2, 4%, ou manda manipular. Ela tem, né, um efeito mais hidratante e não irritativo para a pele, tá? Higienizou, então quer dizer que agora a nossa mão, né, geralmente a gente não usa luva, mas tem profissionais que usam, tá? Mas a gente toma esse cuidado mesmo se você usar aí luva. Hoje em dia, mais do que nunca, o cliente vai entender isso, tá? Então, você já pode iniciar o seu procedimento. Lembrando que, na primeira vez que esse cliente vai, na primeira vez, não precisa ser todas as vezes, a pele tá grossa, né? A pele tá espessa e isso atrapalha muito a permeação de ativo, atrapalha mesmo, tá? A nossa pele, lá na camada espinhosa, ela tem esse nome por causa do jeito do desenho das células. Elas são bem aderidas, tá? Tem ali um tipo de célula de adesão que a gente chama de desmossomo, ou seja, parece carrapicho. Lembra carrapicho? Ele gruda um lado no outro e ele adere bastante, tá? A ponto de que impedir a entrada de substâncias, de bactérias, de vírus. Isso é ótimo. É ótimo até o momento que a gente quer permear um ativo. Então, qual camada que a gente tem que remover para facilitar a permeação? Camada córnea. Essa camada, né, a primeira camada que nós enxergamos aqui na pele, formada por células mortas. Como é o nome dessas células? Corneócitos. Eram os antigos queratinócitos que foram perdendo o seu núcleo, o citoplasma foi endurecendo, virando queratina, e a queratina é uma proteína impermeabilizante. Então, logicamente, no primeiro passo seria esfoliação, tá? Uma pele sem esfoliar, ela não tem vida, ela é grossa, ela é espessa e grande parte das disfunções da nossa pele está relacionada à falta de esfoliação. Eu também acho isso, assim, é incrível, porque a gente demora muito tempo para perceber ou para ler artigos falando sobre isso. Mas você sabia que uma pele seca é falta de esfoliação? Isso mesmo, é esquisito, né? Segundo o Dr. Obagi, um dermatologista americano super conceituado, né, vários estudos publicados, ele fala esfoliação, pele seca, falta de esfoliação. Aí a pessoa faz o quê? Passa óleo, passa hidratante, mas não esfolia. E essa falta de esfoliação deixa a pele seca. Por quê? Porque quem é que produz o óleo? Glândula sebácea. Glândula sebácea produz óleo. E você já ouviu falar que não esfolia muito pele oleosa, que senão ela fica mais oleosa? Então quem é que produz óleo? Glândula sebácea. Se você tem o hábito de fazer esfoliação, ótimo, vai aumentar a produção do seu corpo de óleo. Isso mesmo. Não que você não tenha que usar hidratante, você pode usar tranquilo, mas se você quiser tratar de dentro para fora, fazendo com que o seu corpo produza essa hidratação, ótimo, esfoliação. Então você passa
o esfoliante, né, na região que você vai tratar, geralmente no corpo todo na primeira vez. Eu gosto de deixar agir um pouco, uns 5 minutos. Por que deixar agir? Porque vai facilitar a remoção depois. Porque quem já fez esfoliação sabe que assim que termina, dá um trabalho tirar aquelas, né? Aquelas areinhas que pode ser o plástico, que tem algumas empresas que ainda usam, que é polietileno, mas pode ser sementes de fruta, como o apricó, por exemplo. De qualquer forma, ela vai dar um certo trabalhinho para ser retirada do corpo. Quando você passa o esfoliante, deixa ele agir um tempo, a ponto de que quando você passar e estiver agarrando, você vai formar uma gomagem. E a gomagem, além do cliente ver, né, os gomens, que é a mistura do esfoliante com a célula morta, ele vê, ele fala, uau, olha só, né, célula morta. É lógico que não é tudo aquilo ali célula morta, né? Mas você vai ver que o esfoliante era branco e ele fica meio amarronzado. Aquele amarronzado é sinal que está saindo sim células mortas ali, tá? Então você faz aquele movimento de deslizamento superficial, uma fricção e vai se soltar. Cai no lençol ali dentro da maca e fica muito mais fácil. Depois você só dobra o lençol e na hora de tirar o esfoliante, você pega uma toalhinha que você tem, aquelas toalhinhas de academia. Se ela estiver um pouquinho úmida, só de você passar, já não fica aqueles grânulos de esfoliante, porque ele saiu junto com aqueles gomens, tá bom? Então, facilitou a nossa vida. Fiz esfoliante. Vou fazer isso todas as vezes? Olha, acaba tomando muito tempo se você for fazer esfoliação, todo o procedimento. Mas isso vai do tempo que você está vendendo aí. Geralmente, a gente faz na primeira sessão e você pode até vender para o seu cliente um esfoliante. Olha, usa esse aqui. Você pode usar uma vez na semana, até mais, tá? A pessoa pode esfoliar o corpo até todo dia se ela quiser. Ah, né? Não pode porque resseca. Ao contrário, pode, hidrata. Você pode esfoliar, ela vai esfoliar e com isso você não precisa perder aquele tempinho ali, que é uma coisa que ela mesma poderia estar fazendo na casa dela. Passou o esfoliante, aí agora eu vou fazer um protocolo básico, ou seja, o A, B, C, D, né, de uma bandagem quente. É lógico que você pode agregar, acrescentar aparelho, fazer milhares de coisas. Eu falo que é igual fazer enchido. Chega lá na sua geladeira, abriu a geladeira, tem carne, ovo, arroz, feijão, você faz aquela mistura. Se tem só ovo, arroz, feijão, você faz aquilo também. Então, a mesma coisa. Eu tenho 3 produtos, você vai ver que na bandagem quente tem que ter determinados produtos. O restante é lucro, tá? Então, você tem lá 5 produtos. Ótimo, você tem 10, você quer usar os 10? Faz sentido usar? Faz, então usa. Seria como eu ter água geladeira. Aí tem carne, ovo, arroz, feijão, goiabada, leite condensado. Tipo assim, combina goiabada com leite condensado? Então é a mesma coisa. O que eu quero dizer? O produto que você tem lá no seu... Meus estão aqui. Lá no seu carrinho, eles fazem sentido colocar naquele procedimento? Por exemplo, eu estou fazendo uma bandagem quente. Eu tenho gel crioterápico. Faz sentido eu colocar ali naquele momento? Não faz sentido, então não usa, tá? Esfoliei. O que a gente costuma fazer? Geralmente a gente faz esse próximo passo. Só que ele pode sim ser substituído. Por exemplo, ele é um passo que pode ser retirado se você quiser. É borrifar um fluido térmico, tá? Fluido térmico. Então, esse fluido tem nicotinato de metila. Não gosto de nicotinato de metila. Tem produto sem nicotinato de metila que faz efeito térmico, tá bom? Tem, centelha asiática, ginkgo biloba, chá verde, bioix antilipêmico. Então, você borrifa lá no seu cliente, na região toda que você vai tratar. Você vai perceber que em pouco tempo a pele começa a causar uma hiperemia. Eu quero essa hiperemia para favorecer a circulação. Aí o próximo passo que eu posso seguir aqui agora, né? Eu vou seguir, deixa eu pegar aqui para vocês. Um creme de massagem. Aqui eu coloquei um creme térmico também, ou seja, um creme que também tem aquele efeito de hiperemia na pele. Aí ele também tem nicotinato de metila, centelha, ginkgo biloba, cafeína, né, que é lipolítico.
E o que eu vou fazer agora? Eu passo o produto com efeito térmico, depois você vai ver que não precisa ser exatamente esse térmico, tá? Você usa ele com efeito térmico, deixa agir, porque eu gosto de deixar creme térmico agir por dois motivos. Quando você massageia de imediato, você acaba pegando aquele produto e espalhando. Então o efeito diminui, aquele efeito de hiperemia local, acaba sendo mais sistêmico, né? O outro é porque quando você deixa lá uns 5 minutinhos, o produto permeia na pele do cliente e quando você vai fazer a massagem, sua mão e seu braço não fica todo vermelho. Por quê? Nós vamos fazer 6 massagens por dia. Se você ficar o tempo todo tendo esse contato com esse agente que é irritante de propósito, poderia ser uma pimenta negra, vai chegar a sensibilizar, né? No caso do seu cliente não tem problema, tá bom? A não ser que ele tenha alergia a algum ativo da formulação. Passei o creme, esperei os 5 minutos, vou fazer massagem. Massagem modeladora, deslizamento superficial, amassamento profundo, rolamento falange, vai tudo, bracelete, varredura. E o que você percebe? Você percebe que geralmente todo creme com nicotinato de metila não desliza muito bem. Não sei se vocês já perceberam isso. Agarra, fica ruim. E até mesmo porque quando o produto não tem óleo mineral, o creme entra, atravessa a pele, né? Então você fica com a pele seca. Então você pode usar um óleo de massagem vegetal e não mineral. Vegetal, não mineral. Porque você traz benefício, não tem chance de também de trazer nenhum problema para a pele da pessoa, algum tipo de obstrução ou causar acne, por exemplo, nas costas, né? Então, o olhinho eu uso o quê? Para borrifar, para conseguir fazer as manobras sem ficar tendo que repetir o creme, tá? Fiz massagem modeladora, fiz lá decúbito dorsal, decúbito ventral, virei a pessoa de lado, fiz tudo que tinha que fazer ali de massagem. Olha, eu já fiz então aqueles 2 primeiros passos, agora eu vou prosseguir com a minha bandagem. Isso mesmo. Agora é a hora da baguncinha, né? Para ser chamada de bandagem quente, deixa eu pegar aqui. Tem 2 coisas que nunca vai poder faltar. Os outros produtos que eu falei, o fluido e o creme térmico, você pode substituir por outra coisa, tá? É até mesmo uma observação aqui. Você vai aquecer a pessoa usando manta térmica ou lençol de Myler. Porque se for com manta térmica, exclui da sua lista esses 2 produtos que eu falei. Porque eles possuem nicotinato de metila. Aumenta a chance de a pessoa ter queimadura. Então, o que eu poderia ter usado? Um creme redutor de medidas que não tivesse nicotinato de metila, isso mesmo. 2 coisas, então, que sempre vai ter em uma bandagem quente. Uma é sal de magnésio. Ele pode ser sal mesmo, aquele sólido. E ele aqui, no caso, ele está em gel, tá bom? Quando eu falo sal, não é o cloreto de sódio, porque o sódio ele segura a água do lado de fora da nossa célula. Já o magnésio, o que ele faz? Ele traz a água de fora da célula para dentro da célula. Porque se o nosso corpo é 70% água, grande maioria dessa água ela deve estar dentro da célula e não do lado de fora. Quando tem água do lado de fora, mais água do que deveria no lado extracelular, intersticial, que a gente diz, você começa a fazer o quê? Perceber o edema, isso mesmo. E logicamente isso não é saudável. Você desidrata a célula, né, e fica ali cheio de toxina. Então o magnésio tem essa função, o sal de magnésio. Aqui tem cloreto de magnésio, alcachofra, castanha da Índia, gengibre, ginkgo biloba. Se ele for em gelzinho assim, fica mais tranquilo você perceber. Quando ele é sólido, igual o formato de um sal mesmo, você vai colocar aquele sal na cubeta, vai misturar o próximo produto que geralmente é encontrado em bandagem quente. Argila verde, isso mesmo. Por causa dos oligoelementos, ou seja, daqueles elementos que você vai ver que você consome pouco também na sua alimentação.
são elementos de tamanhos pequenos, tá? E que a gente precisa também em quantidade menor, mas a gente precisa como zinco, ferro, selênio, manganês, magnésio, cobre. E isso tudo a nossa célula precisa para trabalhar, tá bom? É como se fosse alimento ali. Cada mineral desse vai trazer um benefício. Um faz uma ajuda na respiração, um silício, por exemplo, na síntese de colágeno. Então a argila é excelente para tudo, né? Facial, corporal, cabelo, dá para usar tudo. E como é que faria isso aqui? Olha, se fosse o sólido, você ia misturar esses dois sólidos, a argila e o sal, e diluir. Diluir com o quê? Água filtrada. Tem marcas que vendem águas duras, que a gente diz. Pode ser um chá, você pode fazer um chá verde e misturar ali na hora. Tem um produto chamado oxigênio ativo. Não tem nada disso. Água filtrada, mistura os dois, vai virar um barrinho, né? Uma massinha, um barrinho, e aí você vai passar em toda a região que você está tratando o seu cliente, no abdômen, coxa, onde você achar ali que é necessário. Como este aqui ele é em gel, que eu percebo? Ele embola um pouco a argila na hora que você passa. Então eu costumo passar ele na pele do cliente antes e depois eu diluo a argila só lá com a água, por exemplo, e passo por cima e acabo misturando ali na pele. Mas essa é a estratégia que eu achei para lidar com esse produto em gel. Então fez o seu barrinho, passou lá na sua cliente e aí o que acontece? Aí você vai pensar, se essa cliente deitar na minha toalha branquinha, adivinha onde ser a toalha branquinha? Isso mesmo, lambança. Então você pega filme plástico, aquele filme osmótico, aquele filme de embalar alimento que vende de supermercado, aí você envolve a pessoa, né? É difícil mostrar aqui que eu estou explicando a teoria, mas assim, você envolve aquela região toda e aí você já deixou, no caso aqui, um lençol de Mylar. O que é o lençol de Mylar? Ele parece um grande alumínio, um lençol de alumínio, lembra bastante isso. Então você já deixa ele aberto lá na maca. Aí o que acontece? Você pede para o cliente deitar, ele já está protegido, então ele não vai sujar aquele lençol de Mylar, de argila, né? E aí o cliente deita, aí você vem o quê? Cobre aqui e o cliente fica lá 20, 30 minutos. O que vai estar aquecendo aquela pessoa? Apenas a própria temperatura do corpo vai aquecer. Um lençol de Mylar custa uma média de R$30, tá? Tá, eu tenho uma manta térmica, eu quero usar a manta térmica. Então, o que você faz? Lá atrás, você retira o nicotinato de metila dos produtos que você usou. Ou seja, você usa outro produto. Mas faz essa sequência aqui. Quando o cliente, aí você deixa a manta térmica aberta na maca, sobre a manta, você vai colocar uma toalha. Por quê? A cliente não tá com plástico no abdômen, então coloca a toalha. Quando a sua cliente deitar, ela vai deitar sobre a toalha. Aí você enrola com a toalha para depois cobrir com a manta térmica e vai deixar no média também de 20 minutos. A manta você consegue regular a temperatura dela, né? E o cliente vai ficar ali. Quando terminar o tempo, você vai perceber que ao invés daquela argila estar seca, ela vai estar úmida. Isso é um bom sinal, quer dizer que a pessoa suou, eliminou ali toxina, tá bom? Aí você retira, pode usar uma espátula para raspar aquela argila. Se você raspar ela, você consegue limpar mais rápido a bandagem sem precisar gastar muito toalhinha, muito descartável, porque você tira o grosso com aquela espátula, né? E depois vem com uma toalhinha úmida e remove o excesso. E aí a gente sempre sente que precisa passar alguma coisa depois disso, né? Que a pele fica um pouquinho sequinha, né? Na hora ali. Aí você pode optar por uma loção com Demay, né? Que é para firmeza, ou um outro produto que você queira. Lembra que eu falei assim, a gente fez a massagem lá primeiro? Isso mesmo. Mas e se eu quisesse fazer a bandagem, né? Fazer a esfoliação, passar o fluido, passar o creme, fazer o aquecimento com a manta e depois fazer a massagem? Também, tá? As duas formas estão
corretas. Eu posso deixar a massagem por último, tá bom? Então, finalizou, libera o cliente, né? Fala, pelo amor de Deus, faz exercício, fecha essa boca, que senão não tem resultado não, né? Por mais que você consiga fazer a liberação ali de gordura de dentro do adipócito, no caso de uso de alguns ativos como a cafeína, o corpo, se ele perceber que ele não vai precisar gastar aquela energia, naturalmente ele guarda ela novamente e aí lá se vai, 1h30 lá de esforço seu. Ah, e se eu tiver um ultrassom, se eu tiver um aparelho? Então você usaria lá atrás, lá no início, depois do esfoliante, tá? Aí você passaria um gel de contato. Esse gel, se você for fazer uma fonoforese, seria um gel com ativos. Esse gel com ativo, por exemplo, tem aqui, ó, Cell Redux. Ele tem cafezinilane C, lipólise, L-carnitina, retinol GS, que é só ativo top, liporeductil, era castanha da Índia, centelha asiática, guaraná, chá verde, abacateiro, e é em forma de gel. Então ele é para fazer uma fonoforese. E aí você faz lá, geralmente 4 minutos por quadrante, para depois você conseguir continuar com o procedimento. Ah, eu tenho corrente russa. Aí tanto faz, você usar lá atrás ou lá na frente. Tem o endermo, então o endermo você usa durante a massagem, tá bom? Então por hoje é só, aí manda as dúvidas. Valor, depende, lógico, né, de onde você trabalha e tudo mais, mas você pode fazer uma pesquisa aí no seu bairro, na sua cidade.